Fala galera, tudo bem? Eu sou o Marco, eu de novo aqui para o História Fácil. Eu vou trazer agora um tema extremamente polêmico. Eu vou falar aqui um pouco sobre o golpe de 64. Se vocês forem perguntar para qualquer professor de história por aí, ou até mesmo se vocês forem pesquisar nos livros didáticos, vocês dificilmente vão achar o que realmente aconteceu em março e abril de 1964. Época no qual o presidente João Goulart tinha sido deposto e assumiram então os militares que ficaram de 1964 até 1985, caracterizando o período que a gente conhece como ditadura militar. Bem, isso não é por acaso. A história ela sempre é contada pelos vencedores. Dos anos 80 para cá a gente teve um pessoal que foram os vencedores e eles reescreveram a história. E eles acabaram tendo algumas falhas e não recontaram muito bem, não recontaram direito o que aconteceu nessa época. Eu vou tentar expor aqui para vocês rapidinho como se deu em detalhes esse processo em 1964 e por que, no meu ponto de vista, na minha pesquisa, inclusive eu vou colocar referências aqui embaixo na descrição do YouTube, além do meu número assim para poder fazer aulas particulares e tal, vou colocar referências de pesquisas de fontes primárias que me levaram a fazer essa conclusão de que o golpe militar de fato não foi em 1964. Vamos lá então. Vamos redesenhar um pouco, vamos relembrar um pouco o que foi a gestão do João Goulart. O João Goulart, em primeiro lugar, ele era vice do Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi eleito em 1961 e ele deveria ter tido um mandato de 5 anos. O mandato dele deveria ter se estendido até 1966. Mas acontece que ele, alegando a existência de forças ocultas, de terríveis forças ocultas em palavras dele, renunciou com apenas 7 meses de mandato, tendo feito pouquíssima coisa durante esse tempo. Depois disso, ele começou a ter um período de instabilidade muito forte no Brasil. Na época que o Jânio Quadros renunciou, João Goulart estava na China, e o João Goulart ele não satisfazia nem um pouco a elite militar que existia na época. Eu não lembro se vocês... Não sei se vocês lembram, quando eu falei em vídeos anteriores, em 30, que a partir de 30 os militares começariam a ter maior protagonismo no governo brasileiro, que eles iam causar muita dor de cabeça. A grande dor de cabeça que eles causaram acabou sendo isso. Foi o processo que se deu a partir de 1964. Beleza. Ele não satisfazia muito, ele teve que ter uma grande negociação, que teve um intermédio do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, para que ele pudesse assumir o mandato de presidente, porque ele era o vice legalmente. Mas o que acontece é que o mandato dele foi muito conturbado. Por quê? Porque estava numa crise econômica muito rigorosa e as reformas de base que ele estava querendo realizar, as pessoas interpretaram como sendo comunista. Porque a gente estava naquela época da Guerra Fria, uma grande paranoia, e por qualquer coisinha assim você poderia ser acusado de comunista. Não que do outro lado, do lado comunista, não se tivesse exatamente a mesma paranoia. O que acontece é que esse tipo de informação não chegou na gente porque não era interessante. Beleza. Então, em 1964, a gente começou a ter uma série de eventos que iam aquecer o cenário político brasileiro. Em março de 1964, teve esses dois eventos aqui. Comício da Central do Brasil, que foi num palanque, um verdadeiro palanque, no Rio de Janeiro, que o João Goulart falou à sua população, assinou os decretos das reformas de base e fez uma outra série de promessas, como a reforma agrária, a estatização de várias empresas internacionais, falou coisas que deixou o pessoal bem revoltado, especialmente os militares. E a revolta dos marinheiros. Os marinheiros naquela época se revoltaram por causa das punições que existiam na hierarquia militar. O João Goulart apoiou isso, apoiou os marinheiros. Isso foi considerado autotraição pelos militares que estavam em postos mais altos, vamos dizer assim. Basicamente por conta desses dois eventos, ainda agravando-se a grande pressão popular que existia pela saída do João Goulart, pressão da classe média, da Igreja Católica, de vários setores da sociedade e obviamente também dos militares, os mesmos fizeram uma carta exigindo a renúncia do João Goulart, certo? Eles fizeram essa carta, entregaram para ele em 31 de março, 31 de março, a data fatídica. Em qualquer livro que vocês pegarem, livro didático, ou se vocês perguntarem para muitos professores de história, eles vão afirmar o quê? Que no dia 31 de março,
O João Goulart foi deposto e no seu lugar assumiu o Castelo Branco. Só que na realidade o processo foi muito mais complicado. Para começar, João Goulart não foi deposto. Depois de entregue essa carta, o João Goulart, ele meteu o pé do Brasil. Ó, pum! Foda-se essa merda, eu não quero essa merda aqui mais não. Foi pro Uruguai, a terra daquele velhinho simpático, o Mujica, terra que legalizou a maconha ultimamente, né, faz há uns tempos atrás aí. Ele pegou, foi pro Rio Grande do Sul, passou na sua terra natal para se despedir definitivamente do Brasil. Ele nunca mais pisaria no Brasil, novamente. Ele meteu o pé pro Uruguai, certo? Passou o dia 1º de abril, passou o dia 2º de abril, entrou em cena a importante figura desse cara aqui, Ranieri Mazzilli. Quem era Ranieri Mazzilli? Ranieri Mazzilli era o presidente da Câmara dos Deputados naquela época. Ele teve um mandato de mais ou menos 7 anos, ele ficou entre 60 e 67 como presidente da Câmara dos Deputados. Eu acho que foi reeleito 3 vezes, por aí. Ranieri Mazzilli era o substituto legal, porque como que é a ordem, a sucessão presidencial? É o presidente, o vice, depois o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, por último o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí vai uma série de outras pequenas sucessões, mas o máximo que a gente já chegou na lei de sucessão foi entregar o poder ao presidente da Câmara. Nesse caso, Ranieri Mazzilli, ele já tinha assumido. Quando o João Goulart tinha... Desculpa, o Jânio Quadros tinha abdicado, certo? Então, essa foi a segunda oportunidade que o Ranieri Mazzilli assumiu. O que aconteceu? Ele pronunciou então a sua famosíssima frase: a presidência da República está vaga. Porque quando acontece uma coisa assim, quando o vice-presidente é deposto ou renuncia, qual que é o dever do presidente da Câmara? O dever do presidente da Câmara não é assumir a presidência da República. Tanto que se hoje o Michel Temer, por algum motivo que seja, for deposto, Rodrigo Maia não assume a presidência da República. O que acontece? Rodrigo Maia chama uma junta de governo e faz uma eleição indireta no Congresso para decidir quem vai ser o presidente até o término do mandato original, que seria no caso da Dilma Rousseff. Ou seja, uma pessoa que vai governar até 2018. Foi exatamente isso que aconteceu em 2 de abril de 1964. Certo? Ranieri Mazzilli fez uma junta ministerial que, por coincidência ou não, não se sabe, eram os 3 militares, o Marechal Arthur Costa e Silva, nome conhecido da nossa história, infelizmente, o General Augusto Grunewald e o General Francisco de Assis Correia de Mello. Essa junta militar recomendou ao Congresso o nome de quem para ser eleito indiretamente pelo Congresso: Humberto de Alencar Castelo Branco. Certo? Ou seja, e foi votado com unanimidade, com 300 e tantos votos a favor e 76, se não me engano, abstenções. Isso está no site do Congresso, certo? Eu vou postar o link, vou postar o PDF aqui na descrição do vídeo depois. E o Castelo Branco foi eleito indiretamente presidente da República para que seu mandato durasse até 1966. Por que 1966? É até quando o mandato do Jânio Quadros iria. Ele foi eleito em 1961, foi eleito em 1960, começou o mandato em 1961. O mandato dele, então, de 5 anos, deveria ser 61, 66. Ou seja, o Castelo Branco deveria terminar o mandato que era do Jânio Quadros. No entanto, não foi isso que o Castelo Branco fez. O Castelo Branco baixou atos institucionais, os famigerados AIs, que foi o AI 1, 2, 3 e 4. Entre esses atos institucionais estava instituído que não haveria mais eleição direta para presidente. Certo? Foi nesse momento, então, que foi se dado o golpe militar. Existe uma controvérsia falando que não necessariamente o Castelo Branco queria manter-se 20 anos no poder, manter os militares 20 anos no poder, certo? Mas o fato foi que ele entregou a presidência para o Costa e Silva, que endureceu bastante o regime, e a gente sabe o que aconteceu na história. A gente tem esse ponto de vista do que já passou. Foram 20 anos de uma ditadura que teve mortes, teve assassinatos, teve perseguições políticas, inflação, a economia quebrada por conta da grandíssima intervenção estatal,
Mas o fato, gente, é que o que realmente aconteceu entre março e abril de 64 foi isso. Jânio Quadros Castelo Branco, então, foi eleito no dia 12 de abril de 1964. Depois o mandato dele foi prorrogado, eles concederam isso, mas o fato foi que, de uma forma ou de outra, Castelo Branco foi eleito, certo? Ou seja, não foi o Castelo Branco que depois o João Goulart entrou no palácio, porque se vocês querem ver o que foi um golpe de verdade, pesquisem por 15 de novembro de 1889. Ou até mesmo um golpe realmente, assim, como existe uma narrativa muito grande de um setor específico da intelectualidade acadêmica, pesquisem 11 de setembro de 1973. Aquilo sim é um golpe. Não o que aconteceu em abril de 64, muito menos o que aconteceu em 2016, no caso, esse ano. O que aconteceu então foi isso. Eu expliquei então que o João Goulart não foi deposto, o João Goulart fugiu para o Uruguai. Quem assumiu a presidência foi o Ranieri Mazzilli, que convocou uma eleição indireta no Congresso, que elegeu o Marechal Castelo Branco a 12 de abril de 1964. Aí sim o Castelo Branco, por meio de atos institucionais, deu o golpe e perpetuou-se no poder. É isso então, espero que eu tenha esclarecido alguns pontos aí, algumas dúvidas. Dá a sua curtida no Facebook, no YouTube, link para as aulas particulares e eu vejo vocês na próxima polêmica, por que não? Até mais, muito obrigado.